Se quisermos vida, e quero dizer vida harmoniosa, não apenas uma existência de manhã à noite e da noite à manhã. Vida real, uma vida abundante em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente, moralmente, financeiramente. Não saímos à procura da vida. Vivemos. Um homem que havia atingido 100 anos e foi questionado sobre como ele havia atingido uma idade tão avançada, respondeu sabiamente: eu simplesmente continuei vivendo. É claro que essa foi a resposta, mas não podemos simplesmente continuar vivendo, a menos que tenhamos algo pelo qual viver. No momento em que uma razão de vida desaparece, a vida desaparece. A única razão de viver é amar. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais clara e real desses assuntos que Joel Goldsmith comenta neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a vida. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o autoconhecimento e o que é a autoinvestigação? Ô Gilson, se situar na vida, se posicionar, é ficar cônscio de si mesmo, é tomar ciência de si próprio. O nosso modelo de consciência é de inconsciência. Sim, aquilo que nós chamamos de consciência é a forma de uma afirmação de movimento inteiramente inconsciente. Você não sabe o que é o pensamento, o que é o sentimento, o que é a emoção. Você não sabe o que são os seus gestos, o que são suas ações. Você não sabe por que diz o que diz, porque sente o que sente, porque reage desta forma ou daquela outra forma àquilo que escuta. E por que não sabemos nada disso? Veja, nós estamos em contato com isso desde pequenos. Desde pequenos você está em contato com a vida, mas nada sabe sobre a vida, porque nada sabe sobre si mesmo. Então, o que é a autoobservação? É a ciência da aproximação de si mesmo para esta consciência. Como acabamos de colocar, aquilo que chamamos de consciência é um conteúdo psicológico que ocupa todo o espaço em nós mesmos. A nossa mente está dentro desse contexto de consciência. Então, o que conhecemos por mente é a consciência do eu. E a forma como o eu, a pessoa, você, acontece é de uma maneira inconsciente. Então, o que é autoobservação? É descobrir o que é aprender sobre a consciência. Esta autoobservação, quando ela de fato é compreendida, não é autoanálise, não é introspecção, é a presença da ciência do momento para uma visão clara
do movimento do pensamento e, portanto, das reações. Uma vez que o pensamento em nós é o elemento que determina, é a presença do pensamento, a presença do conhecimento. O conhecimento é o resultado da experiência. Assim, a experiência passada é o conhecimento aqui. É o pensamento aqui, determinando nossas reações. Estas reações são as reações do eu, as reações da pessoa. A compreensão direta disso é autoconhecimento. A não ser que você tenha ciência real de si mesmo, toda a sua resposta para a vida será inadequada, como tem sido. Porque é uma resposta que nasce da inconsciência e, portanto, da ignorância. Quando você está aborrecido, chateado, triste, quando você está com raiva, ansioso, preocupado ou com medo, todos os diversos estados psíquicos em nós ocorrem, se processam de uma forma inconsciente, porque é a natureza do eu, é a natureza da pessoa, é a natureza do ego. Viver na inconsciência. Isso porque nos falta a compreensão da mente, a compreensão de todo esse processo de respostas, de reações, de memórias, de lembranças. Portanto, basicamente, nós não nos conhecemos. Portanto, aprender sobre nós mesmos, estudar a nós mesmos, é trazer atenção para este momento, o que requer autoobservação, o que requer o olhar para o pensamento, para o sentimento, para a emoção, a sensação, a percepção. Não é para ajustar, disciplinar, consertar, modificar, mas é para constatar, ficar ciente. Na própria ciência, na própria observação, quando não colocamos a intenção de modificar isso, de fazer escolhas, de alterar, temos a presença de uma energia capaz de romper com o padrão de inconsciência, de consciência do eu, de consciência egóica. E aqui já tocamos, junto com o autoconhecimento, com a autoobservação, na beleza do encontro com a meditação. É aqui no momento presente. Veja, nós temos que ir além daquilo que as pessoas falam aí fora sobre meditação. Temos que soltar isso, largar essa coisa. Porque meditação é a ciência do momento, se revelando aqui, neste instante. É no viver, é momento a momento. Não requer um ambiente especial, uma técnica ou prática, em uma hora determinada e, portanto, especial. É artificializar algo que aqui se mostra possível momento a momento e fundamental momento a momento. Por que é fundamental? Porque é dentro
do momento presente, nas nossas relações, que se torna possível o autodescobrimento, a autoconstatação, a autorrevelação da pura observação, do puro perceber, do puro olhar para o que está aqui presente, surgindo. Quando não reagimos. Então, em meio a qualquer atividade, assistindo TV, conversando com alguém, trazer para esse instante, esse olhar, esse observar, esse perceber, sem interferir. Isso traz esta autorrevelação. Então, o sentido do eu é descartado, porque há uma energia presente de consciência, de visão, de percepção, além desta consciência egóica, desta percepção do percebedor, desta experiência do experimentador. Portanto, a base, o fundamento para o despertar, para a realização divina, para a ciência da vida, que é a vida livre do eu, livre do ego. A base é o autoconhecimento. E a presença da autoobservação é a presença desta atenção, que não interfere com o momento presente. Portanto, quando falamos de autoobservação, de atenção, desta plena atenção sobre o momento, estamos tocando com você aqui também na verdade da meditação. A presença da meditação é a presença do autoconhecimento. É a presença da observação sem o observador, da percepção sem o percebedor. Se colocar na vida sem alguém presente, tomando ciência de que a vida é a única realidade. Ela é a única presença que importa, e não o sentido do eu, do ego. Assim, abrimos mão da ilusão. Há um rompimento com o padrão de condicionamento psíquico, de identidade condicionada, que vive em um tempo criado pelo pensamento, sustentado por esta inconsciência, por esta mecânica, que sempre se apresenta nesse formato de ignorância, de ilusão mental, de consciência egóica. Parece estranho, mas é verdade. Não há outra razão para permanecer na Terra do que a oportunidade de amar. E qualquer pessoa que já experimentou isso sabe que não há alegria como amar. Nenhuma alegria como compartilhar, doar, compreender e dar, todos os quais são apenas outros nomes para amar. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, não entendi ainda o que é o observador e a coisa observada. Pode falar mais sobre isso? Ô Gilson, aquilo que você vê, a partir de onde você vê, é a coisa observada. E você é o observador. Veja como é simples isso. Quando você vê alguma coisa, nesta forma de olhar, está presente aquele que gosta daquilo ou não gosta.
aquele que aceita ou rejeita, aquele que diz, isso é tão feio, ou, uau, isso é muito bonito. Essa é a presença do observador. E aquilo é a coisa observada. O observador aqui e a coisa observada é uma única coisa. Veja como é importante a compreensão disso. A forma como você olha para as pessoas é a forma de uma pessoa. É a pessoa que você é, olhando para elas. Então, elas e aquilo que é você como pessoa é algo que não se separa. O observador é a coisa observada. Aqui estamos lidando com uma ilusão psíquica, com uma grande pegadinha do pensamento. O ser humano vem há milênios vivendo como sendo o observador. Porque tudo que olhamos a partir deste espaço, que é o espaço particular do olhar, é para traduzir, gostar, não gostar, ajustar, avaliar, escolher. É assim que nossas relações estão acontecendo. A nossa relação com o outro é assim. A nossa relação com nós mesmos é assim. Veja, nós internalizamos uma dualidade também dentro de nós. Não só a dualidade da separação do outro, nós internalizamos também uma dualidade imaginária dentro de nós. Quando gostamos de nós mesmos ou quando não gostamos de nós mesmos. Em alguns momentos você se sente bem com você mesmo. Em outros momentos você se sente mal com você mesmo. Repare, como isso é possível? Isso é possível porque a sensação, o sentimento, o pensamento é de que você está dividido. Essa divisão é construída pela pessoa, pela autoimagem. É a separação entre o observador e a coisa observada. Por que as pessoas vivem em uma autoestima ou em uma baixa autoestima? Porque elas têm de si mesmas uma imagem. Mas quem é essa que tem de si mesma uma imagem? Também não é uma imagem? Essa imagem, ela se separa de si mesma ou ela se projeta como um elemento separado de si própria? Esta é a presença do observador e da coisa observada. Será que podemos romper com a autoimagem para uma vida livre do observador? Se rompemos com o observador, não há mais coisa observada, como algo separado. Isso é o fim da dualidade. Notem a beleza do que estamos colocando aqui para você. Olhar para o outro sem o passado. Porque a autoimagem é só a sustentação do passado. É em você, tendo uma imagem dele ou dela. Olhar para o marido, para a esposa, para a família, para o mundo à sua volta. Olhar para si mesmo. Sem esta autoapreciação ou autodepreciação, olhar para o mundo sem mais se ofender, magoar,
com ele ou ela, sem mais o desejo, a busca, a intenção de que ele ou ela seja diferente. São inúmeras as formas equivocadas nas relações quando está presente a pessoa, o eu, o ego, este observador. Quando não temos mais o observador, não há mais o pensador, não há mais o experimentador, não há mais o eu. É uma qualidade de vida que desconhecemos? Sim, é algo desconhecido. E jamais será compreendido pelo pensamento. É por isso que as pessoas não sabem bem do que estamos colocando. Elas fazem diversos comentários bastante curiosos, para não dizer engraçados, porque estamos apontando para algo além da mente, para algo além do ego, para algo além do pensamento. Algo presente quando a pessoa, a autoimagem, a presença do eu não está mais. Então, na vida, a vida se revela em amor, em liberdade, em felicidade, quando não há mais o observador e a coisa observada. Quando não há mais o pensador tendo pensamentos, o experimentador tendo experiências, tudo isso se desfaz, tudo isso desaparece. Por quê? Não é real. É algo que o pensamento construiu, é o que o pensamento estabeleceu. Com o desaparecimento do pensamento, tudo isso desaparece. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, ter uma visão real sobre esses assuntos, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos e transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo e mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, na sua presença há um campo de energia de presença, que é puro poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com a energia do mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, temos uma visão real dos assuntos que são tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.